Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com o cálculo prático de juros simples, proporcionalidade de taxas e vamos tratar também de um pouquinho mais da HP12C. Juros simples. Os juros simples são calculados apenas sobre o capital inicial, ou seja, em cima do valor aplicado no início da operação, desconsiderando-se também o reinvestimento de qualquer ganhos auferidos no período. O juros simples também é chamado de critério linear, porque são gerados de modo proporcional à remuneração e ao tempo. Ou seja, em termos matemáticos, estamos trabalhando com a aplicação das equações do primeiro grau, que já foi estudado no passado. E que, portanto, se representarmos graficamente, teremos uma reta. Para cálculo dos juros simples, vamos tomar como exemplo o empréstimo de dinheiro de um amigo para o outro. Um amigo decide tomar dinheiro emprestado com o outro. R$1.000 a ser devolvido em 2 meses a uma taxa de juros de 20% ao mês. Como vai ser feita a conta? R$1.000 vezes 1 mais I. No nosso exemplo, I é 20%. Vezes 2, de 2 meses. Nós teremos 1.000 vezes 1,4, o que resultará em R$1.400. A fórmula que nós utilizamos foi M igual a C vezes 1 mais I vezes N, aonde M é o montante, é o valor final, C é o capital, os R$1.000 que foi emprestado. O N é o 2, de 2 meses, e o I é 20%, que é a taxa que está sendo cobrada nessa operação. Ainda nesse cálculo, nós poderíamos utilizar uma outra fórmula, J igual a C vezes I vezes N. É o que nós costumamos chamar de J-sim, aonde J é os juros, C é o capital, I é a taxa de juros e N é o período que vai ficar aplicado. Utilizando essa fórmula, nós vamos ter que R$1.000 vezes 20% vezes 2 meses vai gerar R$400 de juros, que é o valor devido pelo empréstimo. Vejamos outros 2 exemplos do cálculo do montante. Pegaremos os mesmos R$1.000, utilizaremos a mesma taxa de 20% ao mês, só que no primeiro caso, nós deixaremos o dinheiro emprestado por 1 mês, ou seja, geraremos um montante de R$1.200. E num outro exemplo, os mesmos R$1.000, aplicado a mesma taxa de 20% ao mês, só que agora durante 3 meses. Isso resultará em um montante de R$1.600. Apresentaremos agora outras fórmulas utilizadas no cálculo de juros simples. A primeira é a fórmula do cálculo do capital, C, que vai ser igual ao montante dividido por 1 mais I vezes N. A segunda é o I, que é o cálculo da taxa de juros, que vai ser obtido da seguinte forma: montante dividido pelo capital, o resultado disso menos 1, tudo isso dividido por N, que é o número de períodos que o dinheiro ficou aplicado, e a resposta dessa contona vezes 100. Porque a taxa de juros é dada em percentual em função do tempo. A terceira é a fórmula do N, para calcularmos o tempo, o período. E ela vai ser feita pegando-se o M de montante, dividindo pelo capital, esse resultado subtraído de 1 e todo esse resultado parcial dividido por I. Vale lembrar que o I deve ser transformado em decimal. Podemos deduzir também outras 2 fórmulas. A primeira é J igual a M menos C, ou seja, juros é igual ao montante
valor final, menos o capital. Temos ainda que J pode ser igual a C vezes I vezes N, que vem a ser juros igual ao capital vezes I, que é a taxa de juros, vezes N, que é o período que o dinheiro ficou aplicado. C, capital, é o valor do dinheiro no início da operação, ou seja, o capital inicialmente aplicado. M, de montante, é o valor do dinheiro no final da operação, representado pelo capital inicial somado dos juros totais. Juros, J maiúsculo, é o valor do dinheiro resultante da relação entre o prazo, N, e a taxa de juros agindo sobre o capital. Temos ainda N de prazo, que é o período, que é o número de períodos considerados na operação. E finalizando, temos I, minúsculo, que é a taxa de juros, dada em percentual e que é utilizada na operação. Taxa proporcional. Em todos os cálculos financeiros, seja em juros simples, agora, ou em juros compostos, que veremos mais à frente, nós devemos verificar se a base de tempo da taxa é a mesma que está expressa a base de tempo do período. Ou seja, se a taxa de juros for de 20% ao mês, é necessário que o período usado no cálculo também esteja ao mês. Caso isso não ocorra, é necessário que nós façamos o ajuste. A esse ajuste, nós damos o nome de cálculo da taxa proporcional ou proporcionalidade de taxas. Mas afinal, o que é taxa proporcional? A taxa proporcional é aquela taxa que nós vamos calcular que vai produzir no capital o mesmo efeito que aquela taxa que era informada originalmente na operação ou no contrato, numa base de tempo da que nós precisamos utilizar. Vamos ver um exemplo prático. Se pegarmos uma taxa de 12% ao ano e formos aplicar um dinheiro durante o período em meses, eu preciso achar a minha taxa proporcional em meses. Como é feito esse cálculo? 12% ao ano, ou seja, 12 ano, dividido por 12 vai me dar 1% ao mês. Mas não se preocupe, nós vamos utilizar um método que vai ajudar você bastante a fazer esse cálculo. Método intuitivo. Pessoal, vou convidá-los a fazer um raciocínio bastante simples. Vamos tentar pensar como se fôssemos crianças de 8, 10 anos. Gostaria que vocês imaginassem duas caixinhas. Uma caixinha que tudo que nós colocássemos dentro dela encolheria, ficaria pequeno, ficaria menor. E uma segunda caixinha que tudo que nós colocarmos dentro dela vai aumentar, vai crescer, vai ficar grande. Vou convidar vocês a guardar em cada uma das caixinhas as seguintes operações matemáticas. Primeiro, entre soma e subtração, em qual caixinha você guardaria a soma e a subtração? Provavelmente, você deve ter guardado a subtração na caixinha que reduz e a soma na caixinha que aumenta. Agora, se pegarmos duas letras, um T minúsculo e um T maiúsculo, em quais caixinhas vocês guardariam? Provavelmente, vocês guardaram o T minúsculo, o Tzinho, na caixinha que reduz. E o T maiúsculo, o Tzão, na caixinha que aumenta. Se pegarmos ainda a multiplicação e a divisão, provavelmente vocês vão guardar a divisão na caixinha que reduz e a multiplicação na caixinha que aumenta. É importante deixar claro que esse método, chamado de intuitivo, ele é um método bem simples e ele parte do raciocínio de uma criança. Sabemos que matematicamente, principalmente a divisão e a multiplicação, podem dar soluções, respostas diferentes de apenas reduzir ou apenas aumentar. Por exemplo, se eu pegar o número 1 e dividir por 10, eu tenho 0,1.
deu a ideia de diminuição. Agora, se eu pegar o número 1 e dividir por meio, eu vou ter como resposta 2. Ou seja, mesmo dividindo, aumentou. Por isso que eu peço um raciocínio bem simples. A criança não tem esse raciocínio mais elaborado que nós estamos utilizando. Vamos ver a aplicação do método. Em primeiro lugar, peguemos como exemplo uma taxa de 30% ao ano e queremos passar para o bimestre. O que é que nós vamos fazer? De ano para bimestre, nós temos ano como sendo um tempo grande, um tezão, e bimestre, em relação ao ano, um tempo pequeno, tezinho. Se nós olharmos na tabela que nós construímos, eu estou em tezão, vou para tezinho, automaticamente a operação que eu vou fazer é a divisão. Dividir por quanto? Presta atenção na pergunta. Quantos tezinho, bimestre, eu tenho no tezão? Ano. Se você respondeu 6, está correto. Por quê? Em um ano, eu tenho 6 bimestres. Ou seja, nós vamos pegar a taxa original, dividir por 6 e teremos a resposta. Um outro exemplo, nós vamos partir de tezinho para tezão. Ou seja, eu tenho uma taxa de 1% ao dia e quero saber quanto será essa taxa proporcional ao mês, ou seja, para 30 dias. Fazendo a conta de tezinho indo para tezão, a conta que eu devo fazer é a multiplicação. De novo, presta atenção na pergunta. Quantos tezinhos, no caso dia, eu tenho para o tezão, no caso mês? 30. Ou seja, 1% vezes 30 me dá como resposta 30% ao mês. É importante reforçar que a taxa de juros sempre vai ser expressa em percentual em função do tempo, ou seja, 30% ao mês. Observe que, além do valor 30, eu devo registrar percentual e devo dizer qual a base de tempo, ao mês. Regra de 3. É um capítulo tratado à parte. Por quê? A regra de 3 não faz parte do cálculo da matemática financeira, mas é essa forma de raciocinar que vai nos permitir conseguir fazer as contas do juros simples. Chamamos de regra de 3 ao processo de resolução em que temos 4 variáveis, das quais conhecemos 3 e queremos descobrir a quarta. A resolução desse tipo de problema é muito simples. Basta utilizarmos a montagem da tabela que você está vendo. Montemos uma tabela colocando de um lado a taxa financeira que eu conheço e a que eu quero achar. E do outro lado, o tempo, no nosso caso, em dias. Se multiplicarmos em cruz 30 vezes 20 e 30 vezes x, teremos 30x igual a 600. Logo, x igual a 20. Ou seja, a taxa financeira proporcional será de 20% para 20 dias. Aqui nós temos outras dicas importantes. Primeira delas, ano comercial. Na matemática financeira, nós, via de regra, trabalharemos com o ano comercial que tem 360 dias e que cada mês tem 30 dias. Ano corrente é o ano que nós estamos acostumados, é o ano do calendário, que tem 365 ou 366 dias. Regra de sinais para multiplicação e divisão. Sinais iguais, mais vezes mais, temos como resposta mais. Menos vezes menos, temos como resposta mais. Sinais diferentes, mais vezes menos, temos como resposta menos. E menos vezes mais, temos como resposta menos. Ordem de resolução. Em primeiro lugar, resolveremos potenciação e radiciação, quando ela ocorrer. Depois, em segundo lugar, resolveremos multiplicação
e ou divisão se houver esse tipo de operação na conta. E apenas por último, em terceiro lugar, resolveremos as somas e ou as subtrações que existirem no cálculo. Um pouco da calculadora HP12C. Nós vamos começar com a tecla X troca com Y. Essa tecla tem a função de trocar o número que está em X no visor com o número que está em Y, o número imediatamente acima, quando estudamos a pilha da calculadora. Esta função nos é bastante útil quando eu quero fazer uma divisão ou uma operação qualquer, na qual eu já esteja carregando números. Por exemplo, eu quero dividir o número 10 por um número 20 que já veio de um outro cálculo. Vejamos, eu já tenho 20 na calculadora, pego o 10, inverto e faço divisão. Ou seja, 10 dividido por 20 é igual a meio, como nós pudemos verificar. Tecla CLX. Eu peço bastante atenção nessa tecla, porque ela é a tecla de limpeza. É muito importante nós sabermos como utilizá-la. Se vocês verificarem, a tecla CLX, ela está escrito CL de um jeito e o X de um jeito diferente. Vamos apenas lembrar que essa calculadora existe há muitos anos e que se a HP, o fabricante, fez dessa forma, é porque tinha algum motivo. Lembre-se que lá na ideia da pilha, o X é o visor, ou seja, quando eu pressiono apenas CLX, eu apenas estou limpando o número que está no visor. Agora, se eu quiser limpar toda a calculadora, eu tenho que associar a tecla F, que nós já vimos num outro momento, à tecla CLX, ou seja, F CLX, e toda a máquina foi limpa. A tecla percentual. A tecla percentual, ela nos dá a mesma função feita por N outras calculadoras algébricas que nós conhecemos por aí. É bastante simples. Vejamos um exemplo. R$1.000, Enter, 13%, igual a 130. Ou seja, a conta feita foi 13% de R$1.000. A seguir, nós vamos trabalhar com duas outras funções muito usadas não apenas na matemática financeira, como em outras matérias que vocês estudarão. A primeira delas, agora, é a percentual do total. Veja na sua máquina. Por essa tecla, nós temos um total, por exemplo, 40, Enter. E queremos saber quanto uma parte, por exemplo, 8, representa desse total. Ou seja, 8 representa 20% de 40. Esse cálculo percentual do total, vocês também vão encontrá-lo na forma de análise vertical. Vamos ver a tecla da variação percentual. Vale citar que esta tecla é aquela que nós vamos enxergar um triângulo do lado do percentual. O triângulo, que representa a letra grega delta, significa variação percentual. Esse cálculo nós utilizaremos, além da matemática financeira, em outras matérias, na forma de análise horizontal. Vejamos um exemplo. Inicialmente, nós tínhamos um valor de R$100, sem Enter. Passou um tempo, esse valor foi transformado em 120. Variação percentual, ou seja, de 100 para 120, cresceu 20%. Peguemos outro exemplo. Eu tinha um valor de 100 num primeiro momento, num segundo momento, esse valor passou a 80, variação percentual, ou seja, nós tivemos uma queda de 20%. E como último exemplo,
da função variação percentual, eu tenho um número de 100 no primeiro momento, 100 enter. Num segundo momento, esse valor permaneceu em 100. Qual foi a variação percentual? 0%. Ou seja, o número não apresentou nem crescimento, como no primeiro exemplo, e nem redução, como no segundo exemplo. Falaremos agora da tecla CHS. Fácil de localizar, ela está bem acima da tecla Enter. Essa tecla, ela significa Change Signal, ou seja, mudar o sinal. Ela é bastante útil nas operações em que nós precisamos inverter o sinal de uma conta. Ou seja, se eu tenho um número positivo e eu quero negativo, eu teclo CHS. Vejamos, eu tenho o número 563, só que eu quero que ele seja negativo. Veja, teclei no CHS, ele ficou negativo. Dei Enter. Peguemos outro número, 78, negativo. Foi essa a resposta que nós recebemos. Eu quero que ele se torne positivo. CHS, some o sinal negativo e o número se torna positivo. Para finalizar, falaremos também da tecla Enter. É recomendável que a tecla Enter seja pressionada apenas quando necessário. O que significa isso? Não é todo número que eu estou digitando na calculadora que eu preciso teclar Enter. Se eu repetir o Enter sucessivas vezes, eu vou estar acumulando números na pilha e isso pode causar erro no nosso cálculo. Vejamos, 123, Enter, 2 vezes 246. Essa é a conta correta. Agora vamos ver um erro. Limpar a calculadora, 23, Enter, 2, Enter, vezes. Veja, a resposta que eu tive foi 4, quando na realidade eu deveria ter 46, que é 23 vezes 2. Se eu teclar novamente vezes, aí eu tenho 92. Por quê? 4, que já é do erro, vezes os 23. Para fixarmos o aprendizado da aula de hoje, inicialmente eu sugiro que vocês façam os exercícios que você recebe no seu material de apoio. Brinque à vontade de fazer o cálculo da proporcionalidade de taxa. Procure usar sempre o método do tesão e do tezinho. E brinque também trabalhando com valores do tempo. Pegue um capital, descubra qual é o montante, pegue o montante, descubra qual é os juros, qual é o capital. Procure calcular qual é o tempo de uma operação financeira. Enfim, exercite. Como já falei em outra ocasião, vou voltar a dizer. Matemática, andar de bicicleta e outras coisas gostosas que a gente faz na vida só se aprende fazendo. Em relação à calculadora, procure exercitar o cálculo da variação percentual, do percentual do total e outros cálculos que nós tratamos na aula de hoje. E ainda temos mais 2 livros. Matemática Financeira, do José Dutra Vieira Sobrinho, editora Atlas, e temos também Matemática Financeira com a utilização da HP12C. Essa é uma edição compacta do Armando José Tosi, também da editora Atlas. Boas dicas e bom estudo para vocês.